Muito bem, boa noite. É uma alegria poder estar aqui com vocês nessa noite um pouquinho fria, né? De ontem para hoje o frio apareceu, mas é muito bom a gente poder estar na igreja. A gente sempre sente o calor do Espírito Santo, a amizade, os amigos na nossa volta, poder abraçar alguém que às vezes a gente faz um tempinho que não vê, é muito bom. Eu estou feliz de estar aqui com vocês. Fazia um tempinho que eu não ocupava aqui a plataforma. E é um privilégio poder estar aqui com vocês também. Nós estávamos, durante esses meses, né, esses 3 meses que se passaram, dando uma atenção um pouquinho mais de perto aqui na igreja do São Francisco, que é a igreja nova aqui, que a igreja central está plantando, e a igreja está, graças a Deus, caminhando, andando, funcionando, mas é muito bom estar aqui com vocês novamente, e para iniciarmos uma nova série. Até domingo passado, vocês lembram, o pastor Daniel estava aqui realizando uma série, foram acho que 5 encontros, se não me engano, sobre a lógica de Gênesis, e agora nós vamos iniciar uma nova série de estudos, e essa série vai ser um pouquinho mais longa, vão ser 8 encontros, e hoje nós estamos iniciando, vamos então até o dia 15 de setembro, todos os domingos, às 19h30, aqui na igreja, e é um privilégio poder estar aqui com vocês. Bom, nesse período, nesses 8 encontros, nós vamos ter aqui uma programação muito especial. Sempre vamos ter aqui o culto, já vou falar sobre o nosso tema, mas paralelamente ao nosso culto, nós sempre vamos ter também, aqui no estacionamento, no auditório multiuso da igreja, um projeto especial com os adolescentes e juvenis. Então, se você tem filho, sobrinho, neto, que tem a idade ali entre 9 e 15 anos, você traz ele junto e você sempre deixa lá no auditório, no estacionamento. O pastor Daniel está coordenando lá uma classe de estudos da Bíblia especial para juvenis e adolescentes, com o propósito de preparar essa galera lá para o batismo da primavera que nós vamos ter em setembro. Também, você que tem filhos menores, e a igreja pensou nisso, para que eles tenham uma programação especial também, crianças de 4 a 8 anos, nós vamos ter aqui uma programação ali no piso 3, e muito especial, com louvor, com também histórias, com brindes, para essas crianças de 4 a 8 anos. É só você então levar ali no 3º piso, sobe o elevador, 3º piso, várias salas ali, onde está sendo realizada essa programação especial. E para nós que estamos aqui, tem uma notícia boa para vocês. Olha só, tem um presente especial que nós vamos aqui dar para vocês, aqueles que estão nos visitando, que estão vindo, que ainda não são adventistas batizados, estão conhecendo a igreja, estão, quem sabe, estudando a Bíblia, quem sabe, vindo nos seus primeiros cultos, conhecendo a igreja. Nós temos aqui uma coleção, olha só, não é só um livro, é uma coleção muito bonita, chamada Série Conflito, e aqui você tem 5 livros especiais que abrangem o tema de uma forma muito mais completa, que nós vamos falar aqui em linguagem também de hoje. É uma coleção especial da escritora Ellen White. Como que faz para ganhar isso aqui, né? Eu não sei se você ficou animado, mas eu gostaria de ter uma. Quantos gostariam de ganhar uma coleção dessa aqui? Levanta a mão. Opa, tem bastante gente. Então é o seguinte, o que você tem que fazer para ganhar essa coleção? Esse aqui é um presente para os nossos amigos que estão conhecendo a igreja e ainda não são batizados, tá bom? Convidados, nossos convidados de honra. Você só precisa passar lá na recepção, tem ali o nosso quiosque de atendimento ao visitante, ao convidado, e lá você vai receber uma cartela de presença, com um espaço com as 8 datas dos nossos temas aqui. Cada vez que você vier, você passa na recepção, você vai receber um carimbo, e quando você completar o 5º carimbo, você já pode retirar a coleção. Não é sorteio não, viu? Não precisa ficar torcendo e tal. Você esteve presente em pelo menos 5 cultos da nossa série, você recebe, você ganha, tá bom? Então, é só você vir. Pelo menos 5, a gente entende que às vezes tem uma viagem, um feriado, alguma coisa, então nós vamos cobrar as 8 presenças, mas 5 delas você retira, você leva o seu presente. Quantos aqui vão receber? Levanta a mão. Muito bem, é isso aí. Mas e para os nossos queridos irmãos, irmão Edson, obrigado. Para os nossos queridos irmãos da igreja aqui central,
nós temos uma lembrança também, que é um livro chamado Todos Envolvidos na Missão, do pastor Alejandro Bulhão, que é um livro muito especial, foi lançado agora. E esse aqui também é um presente para os nossos irmãos. É um presentinho simples. O que você precisa fazer para receber? Bom, aí é um desafio mais simples, tá? Mais fácil. É só você convidar um amigo para vir aqui em uma dos cultos, das programações. Você vai levar esse amigo até a recepção para fazer ali pegar a sua cartela de presença e você já retira, você já recebe um presente também. Legal? Então todo mundo ganha o seu presente. Que Deus abençoe, que seja assim uma série abençoada. Obrigado, irmão Edson. E claro, lá embaixo, lá com o pastor Daniel, aqui em cima com a equipe, nossas irmãs também, todos também têm seus brindes, seus presentes, programação especial para todos nós aqui. E agora vamos falar um pouquinho sobre o nosso tema, desses 8 encontros que nós teremos aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o santuário. E como um subtítulo colocaremos ali, santuário, o caminho de Deus. Nós vamos mergulhar aqui em aprender mais sobre esse tema assim, que a gente conhece tão superficialmente. Sabemos da existência de um santuário, a Bíblia fala, nós citamos, vemos às vezes alguns símbolos, mas o santuário é de uma riqueza tão profunda, que esses 8 domingos vão ser pouco para a gente poder explorar. Nós vamos poder arranhar em algumas coisas, mas nós vamos nos aprofundar também. Então, inclusive, olha só, gente, no terceiro encontro, que vai acontecer dia 11, a partir do terceiro encontro, nós vamos ter aqui no nosso púlpito, aqui no nosso palco, a réplica do santuário. É uma réplica em tamanho praticamente real, né? Se assemelha muito ao que era o tamanho lá do santuário do povo hebreu no deserto. É uma réplica um pouco menor, mas seguindo as mesmas proporções. Nós vamos ter aqui na nossa plataforma, você vai poder andar pelo santuário, conhecer, vai poder ver aqui um sacerdote vestido a caráter, e nós vamos ter isso aqui então como atração também nos próximos domingos aí. Aperte seu cinto, se prepare, com certeza Deus tem muita bênção. E hoje nós vamos então introduzir esse tema, começar a conversar um pouquinho sobre a base, para a gente compreender o que vem pela frente. Então eu vou convidar você a abrir a tua Bíblia, no livro de Salmos, capítulo 73, Salmos 73. Salmo 73. Bom, eu queria fazer uma oração com vocês, pedindo a bênção de Deus, mas antes eu quero conhecer aqui quem são os nossos amigos que estão nos visitando, gente que está participando das classes bíblicas, que foi talvez convidado por alguém, que está vindo hoje especialmente para essa série. Temos aqui algum amigo nos visitando nessa noite? Levanta a mão para a gente conhecer você. Ok, temos aqui vários amigos, sejam bem-vindos, viu? Que Deus seja louvado, participem aí de todos os outros domingos também. Vamos orar? Quero orar por você que levantou a mão, quero orar para que Deus abençoe o nosso estudo e a nossa série também. Feche seus olhos. Pai querido, nós estamos felizes, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe à tua casa de oração. A gente está começando aqui uma jornada, Senhor, de 8 domingos, onde nós vamos, Senhor Deus, mergulhar nesse assunto que é tão especial para a nossa época, para os nossos dias. Nesse assunto, Senhor Deus, que vai fazer a gente entender em que época a gente está da história, que tempo solene a gente está vivendo, e vai nos encher de esperança quanto ao futuro. Também, Senhor Deus, vai nos ajudar a mergulhar mais no amor de Deus e na justiça de Deus. Compreender que o Senhor é um Deus profundo, um Deus que se revela, que se faz a conhecer e que gosta de trabalhar as claras, as limpas conosco. Por favor, Senhor, nós queremos clamar uma bênção especial pelos adoradores que estão aqui, especial as nossas visitas, nossos amigos. Pedimos, Senhor Deus, que o Espírito Santo esteja entre nós e que possamos sentir de maneira muito forte a Tua presença, Pai. Eu sei que nós somos falhos para ouvir, para entender a Tua palavra,
também, Senhor Deus, e principalmente falho para tentar transmitir, porque pecadores, defeituosos, como poderemos transmitir as verdades eternas? Mas eu creio, Senhor Deus, no Teu perdão, na Tua presença, no Teu Espírito Santo, e que se Ele estiver entre nós, Pai, esse encontro, esses domingos não vão ser apenas algo que vem e vai, mas algo que pode mudar a nossa vida, que pode mudar a nossa existência. E eu quero pedir, Senhor Deus, por favor, que o Senhor esteja aqui atuando, na voz que fala, no ouvido que ouve, na Tua palavra, nos olhos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Amém? Trouxe aqui uma foto para vocês, para a gente começar a nossa mensagem. Essa é uma fotinho, olhando para ela assim, parece uma foto inocente. Você vê que está acontecendo alguma coisa diferente com a criança. Mas essa é uma foto que ganhou as redes sociais no ano de 2014 e que emocionou o mundo. É a foto de uma pequena menininha de 4 anos de idade, a Rúdia. Essa é uma menininha síria. E essa foto aconteceu quando um jornalista turco chamado Osmar Sargali, ele visitou um campo de concentração, campo de refugiados, ali em uma cidade da Síria. E ele estava ali registrando o dia a dia das pessoas, e ele gosta muito de fotografar as crianças, porque ele diz que nas crianças consegue ver os sentimentos sem máscara, sem disfarce. Elas realmente passam nas imagens, no contato, aquilo que elas estão sentindo. E ele foi tirar uma foto dessa menininha, apontou ali a câmera para ela e ele levou um susto. Essa menininha levantou as mãos em sinal de rendição, e ele percebeu que ela estava confundindo a câmera com uma arma. Ela ficou assustadíssima, levantou as mãos ali como alguém pedindo misericórdia, me deixa viver. E foi muito emocionante. A cidade dela foi totalmente destruída pelos bombardeios que aconteceram na Síria, pela guerra, e ela passou então a viver numa cidade a 200 quilômetros de distância, uma cidade de refugiados, em condições miseráveis. E a inocência dela, ao responder aquilo que está na mente dela, no coração dela, assustou o mundo. Essa é uma cena que a gente vê todos os dias nos jornais. Essa é uma cena que faz parte do nosso cotidiano. A cena de horror, de tristeza, de medo, a cena de sofrimento, de angústia nos olhos das pessoas. E quando a gente olha para algo assim, a gente fica perguntando: por que, Senhor? Por que acontece coisas desse tipo? Onde é que está Deus nesse momento? Parece que Deus esqueceu dessa criança. Por quê? Por que, Senhor, que acontece tanto sofrimento no nosso mundo, tanta desgraça no nosso mundo? Por que Deus não faz nada diante dessa realidade que já se estende há anos, e de outras realidades que chocam a gente todos os dias? Por que, Senhor? Bom, a gente não precisa ir muito longe para ficar assim assustado com as coisas que acontecem, né? Eu lembro que eu morava ali no Rio Grande do Sul, cidade de Gravataí, e lá a gente frequentava uma pequena igreja, tinha ali seus 30 membros, e um irmão recém tinha se batizado, chamado Seu Olavo, começou a vida espiritual, estava animado, Deus estava trabalhando, estava indo muito bem, e de repente tudo mudou. O Seu Olavo, num sábado à tarde, foi buscar o filho dele, que tinha sofrido um acidente. Ele estava andando de bicicleta, o Guilherme, tinha minha idade na época, uns 14 anos, ele estava andando de bicicleta assim na rodovia, e um caminhão bateu em cheio nele e decepou o braço dele. O Guilherme estava sem camisa, ele ficou assim em cima do asfalto quente, de um sábado à tarde, com muito sol, praticamente fritando em cima do asfalto, teve queimadura de 3º grau no rosto, em toda a barriga, nas pernas, e foi para o hospital praticamente morto. Mas não parou por aí. Pouco tempo depois, o Seu Olavo descobriu que a esposa estava com uma doença muito séria nos olhos, e estava começando a perder a visão. Em cerca de 6 meses, ela ficou cega dos 2 olhos.
Alguns meses mais tarde, o problema ainda se intensificou. O seu Olavo foi fazer um exame de rotina e descobriu que estava com câncer nos ossos. E os problemas se multiplicaram, e a gente ficava perguntando: por que, Senhor? Não deixa a gente assim. Claro que às vezes olhando de longe, mas quando acontece com a gente, quando se passa na nossa família, dentro da nossa casa, a gente questiona, não tem como. Às vezes parece que Deus está distante, às vezes parece que Deus está de braços cruzados, olhando as coisas acontecer. Como um Deus de amor permite que coisas dessas aconteçam? E pior, quando acontece com pessoas fiéis. A igreja está realizando uma campanha de oração. Eu recebi uma mensagem de WhatsApp de uma pessoa chamada Amar Bruno. Esse senhor aqui, ele mora na cidade, ou melhor, no país do Togo, e ele tem uma esposa, tem 3 filhos, é um adventista, fiel, um cristão exemplar, e trabalhava numa empresa, alto executivo de uma empresa de telecomunicações do país, e ele foi preso de uma forma injusta. Levantaram uma calúnia contra ele que envolvia inclusive a questão da fé, e ele foi preso, foi jogado atrás das grades em 16 de março de 2012, já fazem 8 anos praticamente, 7 anos que ele está preso, e ele foi julgado e condenado à prisão perpétua, e a igreja está orando por ele. Foi feita uma campanha no dia 27, no último sábado, mundial, para que Deus faça justiça por ele. Por quê? Por que, Senhor? Você já se questionou? Você já se fez essa pergunta? Você já questionou a sua fé? E principalmente a justiça e o amor de Deus em algum momento? Você já fez alguma dessas perguntas aí que estão na tela? Por que os maus prosperam? Quando que vai acontecer o fim do sofrimento? Por que Deus parece que está em silêncio? Afinal de contas, Deus está interessado no que acontece aqui? Até quando, Senhor, eu vou ter que sofrer? Deus esqueceu de mim? Esse é o sentimento que surge muitas vezes. Na Bíblia nós encontramos esse mesmo questionamento. Esse questionamento também é levantado. Mas a Bíblia, como sempre, traz a resposta. Eu queria ler com vocês o Salmo 73, que a gente acabou de ler. Acabou de abrir na Bíblia. Vamos ler? Salmo 73, a gente vai ler do versículo 1 até o 17. Nesse trecho aqui, o salmista levanta essa questão, desabafa com Deus e traz a resposta para a gente. Olha que interessante. Com efeito, Deus é bom para com Israel e para os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupação, para os perversos, seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, montejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte do que se bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e levantei as mãos na inocência. Ou melhor, e lavei as mãos na inocência. Foi inútil fazer isso, pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Aqui é uma pessoa abrindo o coração, desabafando para Deus as suas mágoas, as suas angústias, diante da aparente indiferença de Deus em muitas circunstâncias. Às vezes é bom a gente desabafar, não é? É tão bom quando a gente solta, tira o que está dentro do nosso coração. Às vezes a gente guarda muita coisa.
E como acontece, geralmente quando a gente desabafa, a gente vai falando e as palavras com as respostas vão surgindo. É o que acontece aqui. Asaf desaba a colocar o que está no seu coração e de repente ele lembra e vem nas suas palavras, no meio do seu desabafo, a solução. Versículo 17, olha que interessante. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Asaf estava indignado com a situação daqueles que prosperavam e da situação dele, fiel a Deus, um homem crente que só sofria. E olhando para o mundo todo destruído e as pessoas aparentemente se dando muito bem. Até que ele olha para o santuário e ele diz: aham, até que eu entro no santuário e aí eu entendi, agora eu compreendi o fim deles. Para Asaf, a solução, a resposta para todos os questionamentos que envolvem a fé, está dentro do santuário. Ao olhar para o santuário, ao entender o santuário, ali, para Asaf, encontrava-se a resposta das perguntas, essas perguntas mais difíceis que você já deve ter feito em algum momento da vida e que você vai fazer ainda na tua vida. Quando você olha para o santuário, entendi. E um pouquinho mais para frente, no Salmos 77, verso 13, Asaf vai dizer o seguinte, o mesmo Asaf, ele vai dizer assim: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Para Asaf, o santuário é a resposta para todas essas perguntas. É ali que você vai descobrir onde Deus está, o que Deus está fazendo, aonde Ele está agora, que obra que Deus está envolvido nesse momento. É ali que a gente vai entender na profundidade o amor de Deus. É ali que a gente vai descobrir o fim do sofrimento e a erradicação do pecado. É ali que a gente vai entender como Deus lida com o mal, como Deus, Ele reage diante do mal, como Deus está trabalhando para acabar com todo o sofrimento. É ali que a gente vai entender. Ele vai entender no santuário também o fim do injusto, das pessoas que promovem a injustiça, que fazem a gente sofrer. Ali a gente vai entender o livramento dos justos. Tudo está no santuário. Tudo, absolutamente tudo está no santuário. Esse tema é muito importante. Por isso a gente dedicou aqui uma série inteira para falar sobre o santuário. Porque é ali que está todas as respostas para essas grandes perguntas existenciais. E, na verdade, o santuário é um tema esquecido. Muitas pessoas acabam deixando o santuário de lado, compreender o santuário. Mas quando você dá uma analisada rápida na Bíblia, você vai perceber o seguinte, que ele é um tema central, ele se encontra em toda a Bíblia. E existem alguns livros dedicados exclusivamente ao estudo do santuário. No Antigo Testamento nós temos 2 livros, o livro de Levíticos, que ele é exclusivamente focado nos rituais do santuário. O livro inteiro fala de tudo o que acontecia no santuário. Você tem também o livro de Hebreus, no Novo Testamento, que todo ele também é fundamentado no santuário. Deixa eu voltar aqui. Pode voltar um slide? Isso. Aqui para vocês acompanharem. Você vai também encontrar na Bíblia o livro de Apocalipse. Existem, na verdade, 2 livros, Apocalipse e Daniel. São 2 livros focados em profecia, mas todas elas acontecem dentro do enredo do santuário. E se você não compreender a doutrina do santuário, compreender as verdades que tem ali envolvidas nesse tema, você não vai entender o Apocalipse nem o livro de Daniel. É impossível, tudo se passa dentro do santuário. O livro de Êxodo, também no Antigo Testamento, ele descreve todos os detalhes dos móveis, como que deveria ser feito, as medidas, nos mínimos detalhes.
O livro de Salmo, que é o maior livro da Bíblia, 150 salmos, todos eles exaltam o santuário, falam com alegria do santuário. Inclusive, o livro de Salmos era um livro de hinos que se usava no culto dentro do santuário. Todos eles eram cantados nos serviços de adoração que acontecia no santuário. E esse é um dos assuntos mais mencionados na Bíblia. Ou melhor, para alguns estudiosos, esse é o assunto mais mencionado na Bíblia. Mais alusões você tem ao santuário do que qualquer outro assunto. Ou seja, é um assunto importantíssimo. Salmos 84, verso 1 a 4, olha só, é quase como uma declaração de amor quanto ao santuário. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma desejosa se desfalece pelos átrios do Senhor, ou a minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor, aqui uma alusão ao santuário. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou a casa e a andorinha ninho para si. Onde põe seus filhos? Até mesmo nos teus altares, de novo o santuário, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, o santuário. Louvar-te-ão continuamente. Esse é um assunto muito importante. Bom, o ano passado a gente teve o privilégio, eu e minha esposa, de fazer uma viagem. Quer dizer, eu estava indo visitar minha família no Rio Grande do Sul, e na volta a gente passou ali na cidade de Gramado, para dar uma passeada, para conhecer alguns lugares, e tem um lugar que os filhos estavam empolgados para visitar, que eles chamam de Minimundo. Não sei quem teve o privilégio já de conhecer esse lugar, e ali você tem um parque pequeno, mas ele tem, é um mundo em miniatura, literalmente. Você consegue passear por vilas da Áustria, Alemanha, Suíça, conhecer ali arquitetura de vários países, prédios famosos do mundo inteiro, em miniatura. Eu lembro que a gente ficou empolgado ali, pôde conhecer a igreja de São Francisco de Assis, que fica em Ouro Preto, em miniatura, com todos os detalhes. A gente conheceu ali também o aeroporto de Bariloche, também idêntico ao original, né? Conhecemos ali também o Museu do Ipiranga, lá em São Paulo, sem precisar ir a São Paulo, né? Conhecemos inclusive um castelo de Neuschwanstein, é um nome difícil mesmo, na Alemanha, que é famosíssimo também no mundo inteiro. Bom, é até uma dica para quem não tem dinheiro para viajar no mundo, vai lá no Minimundo, você vai conhecer tudo sem precisar pagar a passagem de avião. É bênção. Mas o que me chamou a atenção, eu gosto muito de miniaturas. Quando eu era pequeno, a minha mãe, ela sempre trazia, ela ganhava de presente da patroa dela, trabalhava na casa de uma arquiteta. E essa arquiteta sempre estava ali envolvida com as construções, com projetos, e ela sempre fazia aquela maquete dos prédios, com todos os detalhes e tal. E quando já não usava mais, ela dava para minha mãe trazia. E eu gostava demais de ganhar, porque você ficava ali olhando para aquelas maquetes dos prédios, você ficava imaginando a cidade, brincava ali em carrinho e tal. E o que me chamava a atenção é que depois a construção saía exatamente como a maquete. A maquete era uma mini construção. Claro que a construção bem melhor, maior, enfim, algumas diferenças, mas me chamava muito a atenção as miniaturas. Nesse parque do Minimundo, me chamou muito a atenção esse castelo da Alemanha. Eu trouxe aqui a foto do castelo original e do castelo que tem lá no Minimundo. Eu até, quando mostrei para um amigo que já viajou na Alemanha aqui da igreja, e ele viu a nossa foto e disse: "Ô, você foi para a Alemanha?" Eu disse, bem que eu poderia passar a perna nele, né? Mas é muito idêntico, muito parecido. O que é o santuário, queridos? O santuário, ele é uma miniatura do plano da salvação. Literalmente isso. O santuário é uma representação visível, que dava também para tocar, para sentir, do plano da salvação.
dentro de todos os elementos do santuário, móveis, rituais, festividades que aconteciam ali, os componentes, as pessoas que participavam no serviço, tudo isso nada mais é do que uma maquete do plano da salvação, de como Deus está trabalhando para liquidar com o pecado nesse mundo. E quando a gente entende os detalhes em miniatura, essa representação em miniatura, as coisas que aconteciam ali dentro, a gente consegue entender, entendi, é assim que Deus está trabalhando, é assim que Deus está fazendo, é isso que Deus está fazendo agora, entendi. Tudo que você encontra no santuário, você encontra a realidade de uma forma mais ampla, mais abrangente. Na história, aconteceu algumas coisas, acontece outras e vão acontecer outras no futuro. Aconteceram, né? Ou seja, essa é a oportunidade de nós compreendermos melhor, de nós entendermos melhor. É claro que Deus não precisava explicar tudo, Deus não precisava falar tudo, mas Ele se revela, é um Deus que gosta de se mostrar, gosta de se dar a compreender, de se dar a entender. Ele gosta de trabalhar as limpas, as claras, e Ele quer que eu e você compreenda nos mínimos detalhes como Ele age, como é o seu caráter, de que forma Ele está trabalhando, o que Ele está fazendo agora. E dentro desse enredo, você também vai entender qual é a sua parte nesse plano da salvação, o que eu tenho que fazer nesse plano da salvação. Ou seja, nós vamos olhar isso aqui em detalhes nesses 8 domingos. Eu quero te convidar a fazer parte disso aqui, a vir em todos os domingos, para a gente aprender e se aprofundar. Eu tenho certeza que a tua vida vai ser diferente depois desses 8 domingos. A minha vida vai ser diferente, eu tenho certeza. Estudando, preparando, Deus já tem trabalhado na minha vida. Bom, mas eu queria deixar um fundamento para vocês aqui nessa noite. Para a gente entender a base do santuário, nós temos que voltar lá no início da Bíblia, lá no comecinho. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso aqui no tempo que nós temos ainda. Vamos lá, Gênesis capítulo 2, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 2, nós vamos ler aqui alguns versos, mas todos eles estão no Gênesis 2 e no Gênesis 3. Precisamos relembrar algumas coisas e compreender algumas nuances aqui, para você sair com um fundamento, com a base da compreensão do santuário. Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17. Encontrou aí? Vamos lá. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bom, o capítulo 2, ele está antes da queda, antes da entrada do pecado no mundo. Aqui Deus cria um mundo perfeito, cria o ser humano perfeito, perfeito moralmente, sem nenhum defeito de caráter, sem nenhuma sombra de maldade, sem nenhum defeito que você pudesse apontar. Fisicamente também perfeito, as faculdades intelectuais perfeitas, saúde física perfeita, tudo perfeito. O mundo do jeito que a gente sonha, do jeito que nós gostaríamos tanto que fosse. Sem a presença do mal, sem a presença do pecado, do egoísmo, sem a presença da crueldade na natureza, nada, um mundo perfeito. Deus então, Ele chama o ser humano e Ele agora dá uma explicação, tem aqui uma conversa muito importante, e aqui nós temos que observar 3 detalhes importantíssimos nesse diálogo de Deus aqui com Adão e Eva. A primeira coisa que eu queria deixar claro para vocês aqui, bom, Deus criou o ser humano para viver nesse planeta, para usufruir desse planeta e para ser feliz aqui. Deus criou a gente para viver num mundo perfeito, num mundo sem a presença do pecado, sem nada de angústia, estresse, preocupação, nada disso. Um mundo perfeito. Deus fez para que a gente vivesse aqui e deu esse mundo de presente, com todas as suas belezas, riquezas
e disse: Adão e Eva, agora é de vocês, esse é um presente para vocês, multipliquem-se, sabe, se desenvolvam, criem as cidades, vivam aí em harmonia, vivam felizes. Deus deu aqui esse lugar de presente para nós, livre do pecado. Era aqui, esse o ambiente que Deus tinha feito para nós vivermos para sempre, para toda a eternidade. Bom, segundo ponto importante aqui, Deus, ele deseja e desejava, como sempre, ter um relacionamento de pai e filho com Adão e Eva. Esse sempre foi o intuito de Deus, ter um relacionamento íntimo, próximo com a gente. Viver assim, como pai e filho mesmo, sabe? Aquela família que gosta de conversar todos os dias, aquele pai que reúne a família no final do dia para conversar, para contar história, que é um paizão, um amigo amoroso, que tem um relacionamento íntimo, de muita intimidade. E claro que dentro de um relacionamento com intimidade, com alegria, todo relacionamento saudável, todo relacionamento assim bom, que faz bem para a gente, tem que ter alguns elementos, tem que ter algumas coisas para que ele seja saudável. Vamos lá, quero perguntar para vocês o que tem que ter em um relacionamento para que ele seja saudável, para que ele seja bom, para que ele faça bem para a gente. Porque tem relacionamentos que destroem a nossa vida, certo? O que tem que ter? Qual é o elemento básico que tem que ter num relacionamento para ele ser saudável? Me ajude aí. O que você acha? Amor? Olha, o irmão aqui foi rápido, né? Rápido no gatilho. O que mais? Respeito. O que mais? Confiança. Oi? Diálogo. Olha, vocês estão bons, hein? Vou resumir para vocês, gente. Na verdade, a gente poderia usar a palavra que é clichê, mas que não tem como a gente fugir disso. Para um relacionamento ele funcionar, ser saudável, ele precisa de ter amor. E o amor, queridos, ele é pensa numa fruta, aqui a gente chama mimosa, lá na minha terra, bergamota, tá? São vários gomos dentro dessa fruta, e cada gomo é uma dessas características que vocês colocaram. Vocês acham que é importante fidelidade dentro de um relacionamento? Sabe, fidelidade, imagina só um casal que o marido vive traindo a esposa, ou a esposa vive traindo o marido, funciona isso? O que vocês acham? Não funciona. Fidelidade, obediência, liberdade, é importante também? Tem como num relacionamento o marido, por exemplo, ele dizer, eu te amo, mas você não sai aqui de casa, amarrar ela no pé da cama e dizer, você não sai daqui, porque senão você vai morrer, você vai sofrer, você vai ser roubada, não, você vai ficar aqui na cama. Funciona isso? Não, tem que ter liberdade, tem que deixar a pessoa viver, tomar suas decisões, ter sua individualidade. Então, dentro de um relacionamento precisa de tudo isso. E tudo se resume na palavrinha amor, fidelidade, liberdade. Então Deus chamou Adão e Eva e disse, olha só, eu quero ter um relacionamento assim com vocês. Então eu vou colocar aqui no Jardim do Éden uma árvore chamada a árvore do conhecimento do bem e do mal. E é o seguinte, essa árvore aqui, ela é a prova, ela é a nossa prova de amor. É ela que vai dar, sabe, condições de você me mostrar que você me quer. É ela que está dando condições de eu mostrar que você é livre. Então, se um dia você disser assim, não quero mais você, e comer dessa árvore, a consequência é morte. Se um dia você comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, naturalmente, você vai estar se desligando de mim, você vai estar virando as costas para mim. E a consequência de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, que é o outro caminho, o oposto de Deus, é a morte. Deus alertou, ele disse, olha, você é livre para escolher, você é livre para responder o amor, mas saiba que o caminho do mal, o caminho oposto, aquele que eu estou te apresentando, ele conduz para a morte. E eu quero ter esse relacionamento contigo, e você é livre para querer sim ou não. Esse é o ponto. Deus não criou a gente como robôs, que tem que ficar respondendo e automaticamente ficar fechado dentro de um quadrado. Deus, ele nos deu livre arbítrio para decidirmos
se afeiçoar a Ele, amá-lo, ou para seguirmos um caminho oposto. E aqui vem um outro ponto, terceiro ponto. Não existe 3 caminhos, não existe 4 caminhos, existem 2 caminhos. Existe o caminho do amor, da bondade, de Deus, e existe o caminho oposto. Não é uma encruzilhada com vários caminhos, é uma linha. Você vai para um lado ou você vai para o outro. Se você se desliga de Deus, você diz: eu não quero mais saber de você, eu quero viver a minha vida do meu jeito, tomar as minhas decisões, as minhas escolhas. Eu estou indo na direção oposta, totalmente oposta. Porque Deus é a fonte do amor, Deus é a fonte da vida, Deus é a fonte da alegria. Se eu me afasto dele, automaticamente eu vou para a zona onde você tem maldade, você tem morte, você tem angústia, você tem egoísmo, tudo isso. Então isso é importante de entender. Bom, agora a gente vai ler o próximo texto. Gênesis 3, 1 a 6. Acompanhe comigo aí. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que disse Deus: não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Claro que vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Bom, continua até o 10. Vendo a mulher que a árvore era agradável e boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao marido, e ele o comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a sua mulher entre as árvores do jardim, e chamou Deus, o Senhor, ao homem, e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo, e me escondi. Bom, aqui temos um problema que surge. Aqui nós temos 2 pontos muito importantes que a gente precisa compreender. Eu vou resumir porque isso aqui é um assunto já um tanto conhecido. Existe um adversário que está rondando toda essa história. Esse adversário é Satanás, Lúcifer, o anjo, famoso anjo rebelde, que Ezequiel apresenta, Ezequiel 28, Isaías capítulo 14 apresenta, Apocalipse 12 fala bastante desse anjo. Esse anjo que era perfeito, que viveu no céu por muito tempo e que tinha uma posição elevada, mas que em algum momento da história ele começou a alimentar uma obsessão no coração dele. Um inimigo que por muito tempo estava ali alimentando uma obsessão e estruturou um plano maquiavélico. E esse inimigo estava rondando com uma obsessão e um plano maligno. Qual era a obsessão desse inimigo? De acordo com Isaías e Ezequiel, esse anjo alimentou no coração o desejo intenso, doentio, de ser Deus, de tomar o lugar de Deus, de deixar Deus num canto, ou puxar o tapete de Deus e usurpar o seu domínio, ele ser Deus. Ele pensava: poxa, eu sou tão bom, eu sou um anjo que tenho aqui uma posição elevada, faço as coisas acontecer, quer saber, eu posso ser Deus, certo? Essa era a obsessão desse anjo, e ele estruturou um plano maligno. O plano dele era o seguinte: olha, não deu para fazer isso no céu, porque ele havia sido expulso, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu plano, vou estabelecer ele aqui na terra, e o meu alvo vai ser esse casalzinho aí, que são os filhos de Deus, declaradamente filhos, preciosos aos olhos de Deus. O meu alvo vai ser eles. E o grande plano desse inimigo
plano maquiavélico consistia em romper o relacionamento desse casal com Deus e colocar no coração desse casal o mesmo desejo que tinha no coração dele, ser Deus. Esse era o plano. Então, ponto 2. Esse inimigo, ele se apresenta de uma forma, na forma de uma serpente. Ele nunca aparece do jeito que ele é sedutor, ele é enganador. E ele chega para Adão e Eva, estudado, ele tinha feito ali uma estratégia, pensado em toda a abordagem. E ele chega para Adão e Eva e diz assim: Adão e Eva, é verdade que vocês não podem comer de nenhum tipo das frutas que encontra-se aqui no Jardim do Éden? A Eva olha, claro que aquilo chamou a atenção dela, aquele bicho falando. Olha, a gente pode comer de todos, na verdade. Só tem um que a gente não pode comer, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Se a gente comer dele, a gente vai escolher um outro caminho, esse caminho vai levar a gente para a morte, em direção oposta de Deus. E aqui que entra o engano da serpente, de Satanás. O que é isso, Eva? Morrer? Que história é essa? Claro que vocês não vão morrer. Claro que vocês não vão morrer. Pelo contrário, quando vocês comerem desse fruto, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. E aí, vocês vão ser iguais a Deus. Aquilo que Deus tinha explicado, que ia levar eles para a morte, para a desgraça, a serpente vem e coloca exatamente o contrário, como se fosse algo desejável. Quer saber, Adão e Eva, esse negócio de ter que ficar obedecendo, ter que ficar fazendo o que se pede, obediência, sabe? Faça isso, faça aquilo, obedeça, ficar só preso. Não. Existe algo que Deus está escondendo de vocês. Existe algo bom aqui nesse negócio. Quer saber de uma coisa? Se vocês comerem desse fruto, se vocês deixarem Deus aí no cantinho, vocês vão poder ser Deus. E aí vocês vão ver o que é ser livre, vocês vão ver o que é ser feliz. Vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, olha só. E aquilo, como diz a Bíblia, foi desejável aos olhos de Eva. Ela olhou e disse: não tinha pensado nisso. E se tornou algo desejável. O que Satanás está fazendo aqui é exatamente aquilo que estava no coração dele. Primeiro ele mancha o caráter de Deus, ele diz: Deus não é bom, Deus está prendendo, Deus está escondendo. E depois ele lança o desejo de ser independente de Deus, de tomar as suas próprias decisões, de viver a vida do seu jeito, seguindo os seus caminhos, fazendo o que se bem entende, o que se bem quer. E queridos, na verdade essa é a única mentira de Satanás desde o começo até hoje. Tudo que ele quer é fazer a gente se sentir preso e fazer com que a gente deseje viver independente de Deus. Isso é pecado. Viver independente de Deus. Esse Deus, eu quero seguir os meus caminhos, eu quero fazer o que eu desejo. E a gente vê essa pregação na mídia todos os dias. Quer saber? Não se importa com o que os outros pensam, com o que os outros dizem. Vai lá, seja feliz, faz o que você quer. Faz o que está no teu coração, o que você está sentindo. Sempre foi isso. Satanás fez isso lá no Jardim do Éden. E ele conseguiu colocar uma desconfiança. Ele conseguiu fazer Adão e Eva olhar para Deus de forma desconfiada. E de certa forma, dar 2 passos para trás. E conseguiu fazer Adão e Eva virarem as costas para Deus. Rompeu o relacionamento. O que ele não avisou é que quando Adão e Eva estavam rompendo o relacionamento com Deus, eles estavam entrando no time de Satanás. Estavam entrando, sabe, na mesma rebelião que Satanás estava entrando. Estava entrando no time deles. Deixando de ter um relacionamento amoroso para ter um relacionamento de escravidão. E eles entraram então nesse barco furado, nessa rebelião furada, que é viver sem Deus. Fazer da minha vida o que eu bem entendo. Aqui começa o grande problema. O que Deus fez em relação a isso? O que Deus realizou em relação a isso? A gente está indo para o finalzinho, mas eu quero ler com vocês, para a gente encerrar. Gênesis 3, 7 a 10. A gente vai ler um texto que a gente já leu, mas vamos acrescentar aqui alguns detalhes. Preste atenção. Qual é a resposta de Deus em relação a isso? Primeiro, deixa eu perguntar para vocês, o que Deus deveria fazer nesse momento? Ele falou o seguinte:
Se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, o resultado é a morte. Olhando friamente aqui, o que Deus deveria fazer nesse momento? Deus deveria executar a sentença. Eles pecaram, eles rejeitaram, eles viraram as costas, eles magoaram, eles feriram, eles rasgaram tudo aquilo que Deus deu para eles. Ou seja, o resultado era a morte. Aqui eles deveriam morrer, se eu for analisar friamente. Talvez Deus não precisava, nessa hora, colocar eles num paredão e metralhar eles, colocar eles numa forca, sei lá. Não, mas Deus poderia dizer assim, quer saber? Vocês não me querem, é? Vocês decidiram aí viver de acordo com os seus próprios caminhos, estão se achando Deus, é? Então tá bom, eu vou embora. Vou embora, quer saber? Tem mais coisa para eu cuidar, tem um universo inteiro, com milhões e milhões de planetas, sistemas solares, galáxias. Fica aí, na prisão que vocês criaram e apodrece, aí morre. Deus não precisaria executar na hora, era só fazer isso que, naturalmente, eles iam apodrecer aqui nesse planeta, esquecidos, sozinhos. É isso que Deus deveria fazer, olhando friamente. Mas o que Deus faz? A Bíblia diz o seguinte: abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, que estava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Agora você vai para o verso 15. Primeiro de tudo, Deus vai em busca do ser humano. Deus estava ali, conforme o costume, para se encontrar com eles no final do dia, e eles sumiram. Deus vai em busca. Deus vai em busca, Deus procura, Deus vai atrás, Deus insiste em encontrar. Claro que Deus sabia onde eles estavam, mas essa é a ação de Deus desde o começo da história até os dias de hoje, indo em busca, indo atrás. E você vê aqui os primeiros efeitos do pecado. Você vê o ser humano como um fugitivo, fugindo de Deus. O ser humano com medo de Deus, uma visão distorcida de Deus. Deus agora vai me castigar, vai acabar comigo, afinal de contas, Ele é um tirano, assim Satanás me mostrou. Você vê aqui o homem tentando solucionar seus problemas sozinhos, eles sentem que estão nus, eles se sentem impuros, e eles vão lá e fazem roupas de figueira, tentando com as suas próprias obras resolver o problema. Inútil, como a gente faz sempre, tenta sempre solucionar o problema da nossa forma, do nosso jeito. Vai surgir um descendente, um dia vai surgir um descendente, que vai vir a esse mundo e vai pisar na cabeça dessa serpente. Vocês vão ficar brigados, a serpente vai tentar morder o seu calcanhar, vai tentar trazer sofrimento para você, vai ser uma vida dura, vai ser uma vida complicada, vocês vão sofrer demais, a serpente vai estar a vida inteira perseguindo, sabe, causando maldade, causando mal. Esse é o retrato de mundo que vocês vão ter. Mas um dia vai surgir um descendente, eu vou enviar um descendente, e esse descendente vai pisar na cabeça da serpente. E finalmente essa serpente vai ser destruída. Então, queridos, vocês não vão precisar morrer, porque o descendente que virá, ele vai resolver o problema no lugar de vocês. O problema de vocês tem solução. E ali, logo na sequência, no versículo 21 de Gênesis 3, 21, a Bíblia diz que Deus pega um cordeirinho, e nesse contexto, onde Ele faz a promessa do envio de um descendente que morreria, que pisaria a cabeça da serpente no futuro, Deus realiza o primeiro sacrifício. Deus faz ali o primeiro sacrifício. E nesse primeiro sacrifício, com um cordeirinho, Ele prepara ali uma roupa com as peles do cordeiro. E Ele diz: olha, é isso aqui que vai resolver o problema de vocês. Vocês cavaram o poço fundo agora,
Vocês se jogaram dentro de um poço e vocês não têm como resolver isso com suas próprias forças. Não há como. O salário do pecado é a morte. A vida de vocês vai ser uma vida sofrida. Satanás vai tentar destruir vocês de todas as formas. Mas um dia vai vir um descendente e ele sim, fora do buraco, vai conseguir tirar vocês de dentro do buraco. E ele sim vai conseguir pisar na cabeça da serpente. E todos os pecados, todos os problemas, toda a rebeldia, toda a morte vai ser por fim destruída. E a morte própria será enviada para a morte. Queridos, aqui no livro de Gênesis 3,15 a gente tem um embrião do que é o santuário. Um cordeirinho sendo entregue em cima de um altar. Um cordeirinho que simbolizava a vinda de um futuro Messias, de um futuro substituto que viria para resolver o problema. Aqui você encontra esse embrião. Por isso, o salmista diz o seguinte: Senhor, o teu caminho está no santuário. Quem é Deus tão grande como tu? Um Deus que ao invés de destruir, ao invés de abandonar, de virar as costas, um Deus que resolve substituir, que resolve Ele mesmo se entregar, que resolve Ele mesmo pagar pelo pecado, pela culpa, que resolve Ele mesmo operar em favor do agressor, daquele que um dia virou as costas para Ele. Bom, a gente precisa terminar, e eu quero só contar para vocês a história do David. A história do David, ela ilustra exatamente o que Jesus resolveu fazer aqui na cruz. O David é um rapaz que nasceu nos Estados Unidos e quando ele tinha cerca ali de 22 anos de idade, ele saiu de uma festa, uma noite, totalmente embriagado, pegou seu carro e ao dirigir ali pelas ruas, ele perdeu o controle e atingiu um outro carro em cheio. No outro carro, um rapaz, também jovem, com muitos sonhos, estudando, fazendo sua faculdade, com sonhos para o casamento, estava ali namorando, noivo, mas o acidente foi tão forte que ele foi fatal. Aquele jovem que foi atingido morreu na hora. Aquele jovem então foi preso e ele foi levado a julgamento. O David foi levado a julgamento. Vocês sabem que nos Estados Unidos a lei realmente funciona e não tinha outro jeito, com certeza ele seria preso, ia ter que pagar pelo crime dele, pelo que ele tinha feito. Foi então que no dia do julgamento aconteceu algo extraordinário. Os pais daquele jovem que havia sido morto pelo David foram até o julgamento e nos Estados Unidos alguns psicólogos, eles através de alguns estudos entenderam que é muito interessante no julgamento você deixar os pais, a família da vítima de frente com o agressor, para que ele possa desabafar, falar o que sente, toda aquela raiva, todo aquele ódio que está ali engasgado, descarregar. Isso, de acordo com os estudos, faz bem para a pessoa. E foi isso que aconteceu no dia do julgamento. O juiz deixou ali então alguns minutos para que os pais do moço que havia morrido pudessem conversar com o David. Imagina só a situação. Você ali de frente com o seu agressor, com aquele que matou o seu filho. Só que esse casal era um casal cristão, era um casal que cria em Jesus, que tinha a vida transformada por Jesus. A dor era muito grande, eles não sabiam o que falar. Como cristãos, o que eu posso falar nessa hora? E ficaram ali por alguns minutos em silêncio, até que a mãe rompeu o silêncio. Ela olhou para o David e disse: olha, você tem noção do quanto você está causando de sofrimento na minha vida? Você tem noção de que eu nunca vou poder ver o meu filho subir ali no palco para pegar o canudo da formatura da faculdade? Você tem noção que eu nunca mais vou poder ter um filho, porque nós já temos idade, já passou a idade de ter filho, nunca mais vou poder ver o sorriso do meu filho? Você tem noção que eu não vou poder ver meu filho entrar na igreja com a noiva e casar? Eu nunca vou poder ter o prazer de segurar um netinho nos braços? E aquela mãe começou a desabafar e falar.
De repente o pai também começou a falar, olhou para o rapaz e disse: menino, por que você bebe tanto? Por que fazer isso? Você é um rapaz jovem, está estragando a tua vida, destruindo a vida dos outros. Por que você faz isso? Aí o David olhou para ele e disse: sabe por que eu faço isso? Eles ficaram assustados, não esperavam que ele ia falar alguma coisa. Quando eu era bem pequeno, os meus pais se separaram. E minha mãe teve que viver de favor, e ela não conseguiu me criar, então ela me abandonou num orfanato. E lá no orfanato, eu também não fui aceito, fui para um outro orfanato, e fui para um outro orfanato, e passei de um lugar para um outro lugar. Fui abusado fisicamente, emocionalmente nesses lugares, até que com 8 anos de idade eu fui parar na rua, me criei na rua, onde sofri de todas as coisas que você não imagina. Sofri tanto nessa vida, que a única maneira que eu tenho de afogar as minhas lágrimas, de eu afogar as minhas angústias, é bebendo. Aquele pai engoliu em seco, não esperava essa resposta. Mais um minutinho de silêncio, e o pai olhou e disse: filho, você aceita que a gente mande revistas para você, que falam de Jesus? Você aceita que a gente te mande livros, alguma coisa, quando você estiver na prisão? Aceito, não tem problema. E foi isso que aconteceu. O jovem foi preso, e aquele casal começou a enviar revistas, folhetos, começou a mandar material para ele ler sobre Jesus. Ele respondia com cartas, agradecendo, dizendo que estava sendo muito bom. O casal começou a dar estudo bíblico para o David na prisão. Após alguns meses estudando a Bíblia, o David foi preso dentro da prisão. E finalmente, depois de um bom tempo, ali preso, já cumprindo uma boa parte da pena, por bom comportamento, o juiz resolveu dar a soltura para David. Mas antes de dar a soltura, como é costume também nesse país, eles chamam a família, e eles costumam ouvir a família daquele que foi atingido, a família que foi agredida, para ouvir os pais, o que os pais sentem, se eles concordam com a soltura do infrator, antes do tempo. Porque às vezes a dor é tão intensa, que ao ali falar do que sente para o juiz diz: não, então continua preso por mais um tempo. E foi muito interessante, porque alguns meses antes desse julgamento final, desse comparecimento diante do juiz, aquele casal foi lá e visitou o David e queria conversar com ele. E na conversa, algo extraordinário aconteceu. David, é o seguinte: você não tem pais, né? E nós não temos filho. Você aceita ser o nosso filho? Você aceita ser o nosso filho? O David ficou espantado assim, disse: mas como assim? É claro que eu aceito. Com certeza, não tem para onde ir. É claro que eu aceito. E no dia da soltura, diante do juiz, ali aconteceu uma cena marcante também. O juiz não entendeu nada, porque os pais do jovem que havia morrido deveriam estar ali junto com o promotor, com o acusador, mas eles estavam ali do lado de David, como fazendo parte da família dele, com uma certidão de adoção, dizendo para o juiz, pode soltar ele, porque agora ele é nosso filho. Você já pensou que coisa extraordinária? O amor que Deus conseguiu colocar no coração desse casal, que perdão que Ele conseguiu operar na vida desse casal. Você seria capaz de fazer isso? Aquele menino que tinha matado o filho daquele casal, iria agora para uma casa que não era dele, iria agora poder aproveitar uma herança que não era dele, que era do filho que ele tinha matado. Iria aproveitar o amor de um pai que não era o dele, que era do filho que ele tinha matado. Iria dormir numa cama que não era dele, era do filho que ele tinha matado. Que coisa extraordinária. Queridos, é exatamente isso que acontece comigo, com você, em relação a Deus. Eu e você somos David nessa história. Todos os dias nós confirmamos a morte do Filho Jesus.
quando pecamos, quando erramos, quando transgredimos, quando viramos as costas para Ele, quando tomamos as nossas próprias decisões. Mas sabe de uma coisa? Jesus Cristo nos amou tanto, Deus nos amou tanto, que Ele resolveu nos adotar como seus filhos, que Ele resolveu adotar os agressores como filhos, que Ele resolveu amar, resolveu ir em busca e resolveu dar o carinho que Ele tem. Essa é a história que a gente encontra na Bíblia, e nós vamos descobrir ela em mais detalhes, não apenas no que aconteceu no passado, mas o que está acontecendo hoje também. Mas aqui começa a saga de um Deus que ama apaixonadamente seus filhos, que um dia o feriram, que um dia o magoaram e que continuam fazendo isso. Mas é um Deus que ama, um Deus que vai em busca, um Deus que vem e se entrega, um Deus que ama ao extremo. Nós vamos ouvir uma música para nós terminarmos a mensagem dessa noite. E essa música é para você conversar um pouquinho com Deus, para você meditar um pouquinho na bondade, no amor de Deus, para você conversar com Ele, entender um pouquinho. E quem sabe, se você está se sentindo um pouco longe, um pouco mergulhado, quem sabe, no pecado, quem sabe, em uma vida afastada, longe de Deus, quem sabe precisando de ajustes, através dessa música você vai ter a oportunidade de dizer: Senhor, eu aceito esse amor, eu aceito esse sacrifício, eu quero compreender mais, eu quero mergulhar mais no Teu amor, eu quero, Senhor Deus, descobrir melhor, eu quero me entregar 100% ao Senhor que me ama profundamente. Ouça essa música, converse com Deus e faça a sua entrega, faça a sua oração nesse momento.